Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. A maneira mais fácil de crescer é se cercar de pessoas mais inteligentes que você. Os fins justificam os meios. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão? Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Os preconceitos têm raízes mais profundas que os princípios. É melhor ser temido do que amado. Não se pode ser os dois. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. O homem prudente sempre tentará seguir o seu caminho, e não o dos outros. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. A sorte é a desculpa dos fracassados. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender que não fazer e arrepender. Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja. E se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Quem adquire poder se torna inimigo. Os homens devem ser observados, pois geralmente são ingratos, volúveis, simuladores e dissimulados. Os homens devem ser ou mimados ou eliminados. É melhor agir e pedir perdão depois do que pedir permissão antes. Aquele que se torna senhor de uma cidade acostumada à liberdade e não a destrói, pode esperar ser destruído por ela. O que é feito não pode ser desfeito, mas apenas compensado por algo ainda mais benéfico. O amor é mantido pelo vínculo das gratidões recíprocas, mas este só dura enquanto os benefícios continuam presentes. Nunca se deve permitir que um tumulto aconteça para que possa, de algum modo, esperar um bom resultado. A política tem sua fonte na violência e só pode ser aplicada pela força. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Os homens são tão simples e se submetem tanto às necessidades presentes que quem engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Se seu melhor cavalo quebrar a perna, abandone-o. Se seu melhor amigo o trair, esqueça. O príncipe que depende unicamente de suas forças não é muito seguro, mas quando tem uma defesa suficiente, sempre tem motivos para temer o inimigo. Para punir os terceiros e para elogiar, apareça. Os homens ofendem antes ao que se considera um ofensor do que ao que se considera um traidor. É muito mais seguro ser temido do que amado. Os homens, quando recebem bons serviços, se sentem obrigados a retribuí-los com maus serviços. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha.
Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver em liberdade e não a destrói, espera para ser destruído por ela. A política é guerra sem derramamento de sangue, enquanto a guerra é política com derramamento de sangue. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe. E para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. A natureza dos homens é sempre a mesma, e é de uma tal maneira que os poucos conseguem ser bem-sucedidos se adaptando às circunstâncias, mas os muitos sempre seguem os mesmos caminhos. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar. É melhor ser ousado do que temerário. É preciso que um príncipe, para manter-se, aprenda a ser capaz de não ser bom e utilizar ou não utilizar essa capacidade, conforme a necessidade. Nunca se deve permitir que um desastre em potencial se torne um fato consumado. Quando se comanda o povo, não se pode agradá-lo de todas as formas, porque o povo é inconstante e sempre vai seguir a aparência do bem e não a sua realidade. O homem que é sábio o suficiente para antecipar os males futuros está sempre preparado para evitar os danos que lhe são infligidos. A desconfiança deve ser usada como meio de autopreservação e não como base para um julgamento final. A fortuna é árbitra de metade das nossas ações, mas permite-nos governar a outra metade ou mais. Um homem sábio deveria sempre seguir os passos dos grandes homens e imitar aqueles que foram supremamente grandes, de modo que, mesmo que não atinja a grandeza deles, pelo menos chegue à mesma altura. Quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Os homens costumam julgar mais pelos olhos do que pelas mãos, uma vez que todos podem enxergar, mas poucos sabem sentir. As pessoas ofendem mais a quem amam do que a quem temem. Nesse momento, está aparecendo 2 vídeos em sua tela. Escolha um dos 2 e vamos juntos, rumo a uma vida com muita sabedoria.